Muito bom dia, sejam bem-vindos ao Tema Dia. O meu nome é Diogo Vidal Silva. Comigo tenho o Pedro Filipe Maia, diretor de conteúdos do 00. Bom dia, Diogo. Pedro, após a vitória do Sporting contra o Rio Ave por 2-1 nas meias finais da Taça, falou com os jornalistas em zona mista. Pergunto-te quais é que foram as principais mensagens do presidente leonino. O presidente leonino acabou por ter um momento clássico de comunicação pós uma vitória e qualificação para um dos objetivos da época do Sporting. Estando a um mês do final da temporada, era o momento de falar, é verdade. O Frederico Varandas já não falava há algum tempo. E quando os presidentes falam, normalmente é por situações estratégicas. E foi este o caso, claramente, numa declaração sem perguntas, o que acaba por permitir ao presidente do Sporting controlar toda a mensagem. Faltaram coisas, já lá vamos, mas a intenção principal foi, no fundo, mostrar aos adeptos do Sporting a dificuldade que foi chegar até aqui por todas as condicionantes que a época teve, sobretudo, e foi o tema mais falado, a questão das lesões. O Sporting usou 37 jogadores, disse o presidente, e teve lesões no meio-campo, sobretudo, que condicionaram a temporada. Houve elogios ao treinador e aos jogadores, dizendo que os admira mais do que nunca e não se lembra, desde que está no futebol, de 2007, de uma temporada tão condicionada, onde chegou a ter 11 jogadores indisponíveis para preparar a temporada. E isto, no fundo, foi aqui um bocadinho o reforço da confiança no plantel, o reforço da confiança, para já, no treinador, e uma mensagem para os adeptos seguirem a equipa até ao final deste último mês, que vai ser decisivo. Houve ainda uma revelação, é que Trincão, o Sporting nunca divulga o boletim clínico, Trincão partiu a mão no jogo contra o Santa Clara e está a jogar com a mão partida, e Yulman, segundo o presidente, está a jogar também com duas pequenas lesões, mas à semelhança do que aconteceu com Gyökeres noutros tempos e com outros jogadores, os jogadores querem jogar, querem dar o contributo e não querem parar, e portanto foi um bocadinho o expor do presidente de situações que podem ser expostas durante a temporada. Acabou por ser um momento que ele levou para si, comunicar isso aos adeptos, mas sobretudo a intenção de dar confiança publicamente à equipa, de mostrar o orgulho que tem na equipa, mas também trazer os adeptos para junto da equipa neste último mês decisivo da temporada. E sobre Rui Borges e o seu trabalho? Frederico Varandas revelou alguma coisa? Esse foi para mim o ponto-chave da entrevista ou da comunicação do presidente. Não foi uma entrevista, não houve perguntas. Uma primeira parte em que Frederico Varandas elogia o treinador, dizendo que fez um trabalho difícil com todas as condicionantes que a temporada teve, e dizendo que foi inteligente ao adaptar-se às condições que tinha. Por outro lado, revelou ali quase entre linhas que a ideia de Rui Borges era mesmo jogar no seu sistema preferencial, como começou, inclusive, quando pegou no Sporting, tentou que a equipa jogasse com 3 médios. Frederico Varandas disse que é o gosto preferencial do treinador, mas que foi inteligente, segundo Frederico Varandas, ao adaptar-se às condicionantes e ao voltar à fase Ruben Amorim do sistema tático do Sporting, adaptando-se às condicionantes que tinha. Portanto, houve aqui um elogio grande a Rui Borges e uma revelação de que, provavelmente, até continuando, Rui Borges vai mesmo querer adaptar o Sporting a jogar com 3 médios, algo que não conseguiu fazer esta temporada. No entanto, não deu nenhuma garantia sobre o futuro de Rui Borges, e acho que essa fica, ou passa a ser, um bocadinho a parte importante da entrevista, nomeadamente para comunicação social e para adeptos do futebol, é que Rui Borges em nenhum momento foi dado como garantido na próxima temporada, e isto revela um bocadinho daquilo que pode estar na cabeça de Frederico Varandas. Sim, posto isto, e pelo que acabaste de dizer, Rui Borges está dependente do título. E depreendo que sim, está a disputar 2 títulos, pode ser suficiente para a sua continuidade um dos títulos, depende como perder o campeonato, isto obviamente se perder. Eu acho que ganhando o campeonato o Rui Borges tem toda a garantia de que continua, ganhando só a taça, provavelmente também, não ganhando nenhum dos títulos, depreendi da não comunicação de Frederico Varandas, que pode não continuar na próxima temporada. Obviamente que isto é uma suposição, até porque a última pergunta, ou a única pergunta que se tentou fazer a Frederico Varandas naquela zona mista em Passos de Ferreira no jogo frente ao Rio Ave foi se ele garantia a continuidade de Rui Borges na próxima temporada. E nesse momento, Frederico Varandas saiu. Por isso é que os presidentes muitas vezes optam por fazer declarações sem perguntas, para poder controlar a mensagem e não se atropelarem no raciocínio e poderem revelar
coisas que estão a pensar para a próxima temporada e o plano da próxima temporada. Se a ideia fosse que Rui Borges continuasse, Frederico Varandas teria dito, até porque o Rui Borges tem contrato até 2026. Por um lado, não precisa de o dizer porque o contrato está lá. Por outro lado, normalmente, esta é a fase da temporada onde, quando há confiança total nos treinadores, se renovam contratos ou se afirma publicamente que o treinador será o mesmo para a próxima temporada, como por exemplo aconteceu com André Vilas-Boas antes do Clássico contra o Benfica. Ao não dizer nada e ao fugir à pergunta, literalmente, Frederico Varandas deixa no ar, ou deixa a porta aberta para Rui Borges e deixa-lhe também essa pressão, que se não for campeão e se não ganhar nenhum título até ao final da temporada, poderá mesmo sair, e eu penso que este é o dado mais relevante que fica desta comunicação. E como é que interpretaste esta comunicação de Frederico Varandas? Um suspiro de alívio ou um toque a reunir? Há uma mistura das duas coisas. É um suspiro de alívio porque finalmente há o Pote a regressar, há jogadores a recuperarem a sua forma, apesar de continuarem a haver lesões importantes no plantel, mas eu acho que é mais um toque a reunir para este último mês. Falta um mês para a final da Taça, faltam 15 dias cerca de 15 dias para o Clássico e também para o jogo anterior, que é frente ao Vitória. Aliás, o jogo a seguir, que é frente ao Vitória, a fechar o campeonato, e é o timing de mandar uma mensagem de união para os adeptos, sobretudo, e reforçar a confiança na equipa, sobretudo, uma mensagem interna. Foi essa a intenção de Frederico Varandas, e por isso é claramente um toque a reunir para a fase final do campeonato, que será decisiva para o Sporting nesta luta ombro a ombro com o Benfica. Portanto, apesar de ter ali um pequeno suspiro de alívio por ter chegado à final da Taça, dizendo mesmo que o Sporting normalmente nestas situações, noutras alturas, teria caído e teria cedido à pressão de tantas lesões e tantas adaptações, mas parece mais um toque a reunir do presidente do Sporting, unindo adeptos e equipa e reforçando confiança no plantel e no treinador, para já, não dando essa garantia da continuidade na próxima temporada. Obrigado, Pedro. As declarações de Frederico Varandas aos jornalistas foi o grande destaque no tema dia, mas não perca, ainda esta quarta-feira há novo episódio de Está Tudo Ok, com destaque para o Europeu de Portugal em Sub-23 e ainda novo episódio de Negócio e Mistério, também com a apresentação de Humberto Ferreira e Vasco Sousa.